Boa tarde, amados. Como ser nobre como os crentes de Bereia? Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Atos 17:11. O que nos diz a palavra de Deus? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda altivez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O cristianismo está entre as 3 maiores religiões do mundo, junto com o islamismo e budismo. Para que entendamos a que grupo de cristãos pertencemos, precisamos entender primeiro primeiro o termo cristandade. Este termo genérico amplo significa todos aqueles que se consideram cristãos, e os cristãos verdadeiros são todos aqueles que se enquadram no perfil bíblico. Quando eu falo, amados, perfil bíblico, quer dizer a praticar a leitura sem usar manipulação, sem usar passeios temáticos, sem percorrer a Bíblia toda para contar uma história. Entendeu, amados? Portanto, são todos aqueles que a Bíblia, ou seja, Deus considera como cristãos. No Novo Testamento, o termo cristão significava pequenos cristos. Cristo é o título de Jesus, que significa ungido. Portanto, quando um seguidor verdadeiro, genuíno, passava, as pessoas o viam como uma cópia de Jesus. Jesus foi ungido por Deus para realizar sua obra. Os servos de Deus genuínos são caracterizados por seres também ungidos, escolhidos, marcados com o sangue do Cordeiro, com a habitação do Espírito Santo. Por onde Jesus passava, milagres ocorriam, as pessoas eram transformadas, curadas, libertas. Por onde os pequeninos cristos passam, o mesmo tem que ocorrer para que Jesus seja glorificado e a obra de Deus avance na terra. Hoje, existem milhões que pertencem à cristandade, mas somente alguns pertencem ao verdadeiro cristianismo. Deus não está preocupado com alguns pensam em vencer a competição. A competição com o Islã, o budismo, o islamismo, o catolicismo, nada disso. Não está preocupado com isso. Para saber quem consegue mais seguidores, ou seja, superlotar os apriscos, os templos. Certo, amados? Deus quer que todos os seres humanos se rendam a Ele. Para isso Ele enviou o seu Filho amado, que é o nosso mediador, que intercede perante o Pai eterno. Tudo é com Ele. Certo, amado? Mas Ele procura sinceridade, humildade, fé, qualidade. É o que importa para Deus. Nobreza encontrada em grupo de cristãos. Na Europa, em Bereia, os crentes se destacaram dos Tessalônica. Quem sabe os Tessalônica pertenciam à cristandade e os de Bereia eram os verdadeiros cristãos. Caro leitor, se você já é cristão, você certamente pertence a algum grupo, ou alguma igreja, congregação, ou ministério, ou denominação. Mais do que pertencer à sua tribo, você pertence ao corpo de Cristo. Você é um cristão, um pequeno Cristo em representante de Cristo na terra. Um representante de Cristo na terra. Não importa como seus irmãos têm agido, você tem que ser um exemplo de nobreza na sociedade em que você vive. Você tem que dar exemplo de verdadeira transformação operada por Deus em sua vida. Como pode você convidar seus familiares para assistirem um culto na igreja, se em sua família você é considerado um mau pagador de suas dívidas, um mentiroso, um fofoqueiro, um rebelde que não obedece às autoridades constituídas? Bem, amados, tem um detalhe aqui. Quando se fala em autoridades constituídas, não se refere a autoridades eclesiásticas não, amados. É autoridade civil e militar.
Não está falando de autoridades eclesiásticas, veja bem. Como você diz para o seu vizinho que ele vai para o inferno, se você vive como se o diabo fosse o seu pai, você briga com os vizinhos em vez de ser um pacificador, você se mete na vida da vizinhança, em vez de educar seus filhos, de cuidar de sua esposa e lar. Como pode, caro cristão, você dizer que tem um chamado missionário para a África, Ásia, etc., se você neste ano que passou não conquistou ninguém para Deus em sua própria vizinhança, ou até na sua própria casa? Entenda, amado. Local de pessoas que te conhecem e que falam a sua língua. Algo está errado com sua vida, mas Deus é tão bom que nos dá a oportunidade de mudar. Ele sempre nos dá mais uma chance. Você neste momento está lendo este artigo sabendo que você precisa de um novo rumo à sua vida espiritual. A hora é agora para ver as coisas se de fato era assim. Um dos objetivos dos crentes de Bereia, ao examinar as escrituras, eram de conferir se as palavras do pregador confirmavam com as palavras de Deus. Este detalhe é de extrema importância, pois este tem sido o motivo que tem gerado enorme confusão na igreja de Jesus. Hoje, nos púlpitos das igrejas, tem de tudo. Tem pregador sério, estudioso, mas também tem pregador que não sabe que foi o patriarca Abraão. Tem evangelistas consagrados no quintal de alguma casa, escolhido da congregação e dos servos de Deus, sérios. Tem ex-artistas da Rede Globo, ex-pai de santo, ex-traficante, ex-prostituta, gente que sem preparação teológica alguma é convidada. Eu disse convidada, pois estas pessoas não vão aos púlpitos sem autorização dos líderes da igreja. Um detalhe aí, amados. Eu quero falar aqui abre aspas. Púlpito e altar, aliás, altar significa lugar de matança. Púlpito e altar, o altar principalmente foi criado pelo catolicismo. Veja bem, certo? Foi criado pelo catolicismo. E a sua filha protestante só fez fazer a transferência de altar para púlpito. Mas as dimensões são as mesmas. Entendeu? Então, amados, fecha aspas. Os pastores que os convidam são aqueles que gostam de ver a igreja cheia e chamam estas celebridades para que a igreja encha, como se o testemunho de vida destas pessoas fosse diferente dos testemunhos dos demais crentes que ali estão. O treinamento, vou dar um exemplo agora, o treinamento dos bancários americanos. Bastante interessante para ensinar os bancários a descobrir uma falsa nota de dólar. Os bancários são treinados em Washington, mas eles examinam somente as notas verdadeiras de dólar. Ao examinar e estudar as notas verdadeiras, em cada detalhe, quando uma nota falsa surge em suas mãos, imediatamente eles descobrirão que é falsa. Mas como eles descobrem também, pois percebem que aquela nota não tem todas as características da nota verdadeira. Os crentes de Bereia eram assim. Examinavam a verdade quando algum falso pregador com falsas promessas apareciam, eles os desprezariam, pois saberiam que o que eles falam não condiz com o que Deus fala. Tem pregador hoje prometendo riqueza material, quando a Bíblia diz claramente em 2 Timóteo 6,15, completamente o contrário. Vejamos, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos
e nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Se alguém tem riqueza material, isto não é problema, desde que esta pessoa não seja orgulhosa, nem deixe de confiar em Deus. Muitos servos de Deus são ricos, mas são humildes, confiam em Deus, usam sua riqueza para ajudar os outros. Tem pregador dizendo que crente não fica doente. Se alguém ficar doente é porque está endemoniado. Veja que absurdo o ser humano habitando um corpo humano e nunca ficar doente, do que a maioria das pessoas morrem, não é de algum tipo de doença? Tem pregador dizendo que você tem que perdoar a Deus por todas as coisas ruins que lhe acontecem. Perdoar a Deus? Deus erra? Deus comete pecado? Quem são esses pecadores? Quem manuseia a verdade não vai engolir isto de jeito nenhum. Tem pregador dizendo que o céu não existe e que o inferno é aqui. Não é isto o que a Bíblia ensina claramente. A Bíblia informa que existe um paraíso, lugar provisório dos servos de Deus, e os Hades, lugar provisório dos que morreram sem Deus. Diz do céu dos céus, onde está a Nova Jerusalém e o trono de Deus? E fala do lago de fogo, lugar definitivo de todos os que viveram sem Deus. O inferno e a morte foram lançados no fogo, no lago de fogo. E o que diz Apocalipse 20:14? Não podemos confiar em pregadores, temos que confiar em Deus. Sempre que um pregador estiver pregando, devemos observar o que dizem e não devemos concordar sempre com o que eles dizem. Uma forma de concordância com as palavras dos pregadores é a palavra amém. Esta palavra significa assim seja. Eu concordo com o que você diz. É verdade o que você diz. É o que Deus diz em sua palavra. Alguns pregadores medem seu sermão pela quantidade de améns que ouvem da congregação. Quando a igreja não diz muito amém, alguns começam a dizer amém, igreja. Se a igreja não está dizendo amém, é porque não está concordando com o que o pregador está dizendo, ou está simplesmente ouvindo calado o que ouve. Não podemos nunca dizer amém se o que o pregador diz é contra as escrituras sagradas, contra as sagradas letras que possamos aprender com os crentes de Bereia, que não eram como os Tessalônica. O desejo de Deus era que ambas as congregações de Bereia e Tessalônica fossem nobres. Da mesma forma, hoje Deus quer que todos os seus servos, que todo o seu povo seja nobre, seja leitor, examinador e praticante de sua palavra, e não o espectador e ouvinte, sendo levado por todo o vento de doutrina. Amém, amados?